E aí, já tá contente com o valor que você tá cobrando por vídeo? Na primeira aula a gente falou sobre posicionamento, como construir sua assinatura, como construir sua identidade e como isso muda a forma que o mercado te enxerga. Mas só se posicionar não é o suficiente. Você pode ter uma boa identidade e até trabalhos legais, mas se você não tiver as conexões certas e a técnica sólida, as oportunidades não se multiplicam. E por isso eu quero abrir o jogo hoje sobre 2 pontos que mudaram minha carreira: networking e técnica aplicada com propósito. Para ilustrar isso, eu quero falar sobre o vídeo do Banco Inter que a gente acabou de fazer. Foi um vídeo de 59 segundos em 3 países diferentes: Brasil, Argentina e Estados Unidos, e o orçamento de R$120 mil. Amém. O mais incrível desse projeto é que não teve retrabalho, foi aprovado de primeira, e isso não aconteceu por acaso. Sabe por que esse job caiu no meu colo? Porque eu tive o contato certo. Mas sabe por que eu permaneci nesse trabalho até o fim? Porque minha entrega, técnica e estética correspondia à expectativa do cliente. E veja só, olha como o network é importante em qualquer mercado. Há 4 anos atrás eu estava na praia, conheci o Arthur. Ele não sabia nada de audiovisual, não sabia nada de edição, sabia mais ou menos como que vídeo funcionava, mas ele não praticava isso. E ele ficou lá em casa essa noite, a gente trocou ideia, eu ensinei ele um pouco de Final Cut, que eu estava editando na época, e 4 anos depois ele me volta com vários cases, uma produtora, e me contratando por um trabalho de R$120 mil para uma marca sinistra, que é o Banco Inter, em 3 países diferentes. Olha como que isso aconteceu. Então, uma pessoa que virou meu aluno ao longo do tempo, me contratou depois por um valor absurdo. O trabalho ficou sensacional, vou mostrar um pouquinho na tela aqui para vocês, mas o Arthur vai explicar também como que funcionou um pouco dessa história. Conheci o Caio, né, que foi a nossa ponte para o Banco Inter. Futuramente ele começou a trabalhar para o Inter. Esse é o meu 4º trabalho com o Banco Inter, ele foi o primeiro do Gabor. E quando ele trouxe essa demanda de um vídeo maior, de algo que já tá, né, na verdade, nesse momento, já tá correndo na TV, nos maiores canais de mídia da Argentina, eu sabia que eu precisava fortalecer o meu time e trazer alguém que fosse all-in-one. Uma pessoa que conseguisse me ajudar, assim como eu faço tudo, uma pessoa que também fizesse tudo, porque a gente não tinha espaço para levar muitas pessoas para as viagens, tinha que ser algo bem enxuto e que a gente conseguisse trazer um resultado realmente de cinema, de TV, e aí não tinha outra pessoa na minha cabeça a não ser o Gabor, e aí eu liguei para ele, perguntei se ele estaria dentro, ele topou muito. E a princípio, sendo bem sincero, eu não imaginava que o projeto sairia como saiu, tão perfeito, tão grande, tão maneiro. Quando a gente se propôs aí, a gente tinha já um roteiro pré-pronto que eles trouxeram pra gente, tava um pouco engessado, a gente não sabia muito bem aonde a gente conseguiria brincar ali, e junto, eu só virei pra ele e falei: cara, preciso de tu comigo nessa, pode deixar que eu vou cuidar de tudo, passagem, todos os problemas, eu vou resolver tudo, e eu preciso que tu pense, que tu use toda a tua criatividade nesse vídeo para poder trazer ele para a vida e fazer acontecer. E assim foi, a gente conseguiu viajar, a gente teve apenas um dia para gravar na Argentina, ou seja, se tivesse chovido, se tivesse dado qualquer problema que fugisse do nosso controle, provavelmente a gente teria tido muito mais trabalho para conseguir o que a gente conseguiu, o resultado que a gente conseguiu. E a gente chegou lá, deu tudo certo, a gente conseguiu gravar, o modelo foi impecável. 2, 1, whip pan, and come. Yes. Keep going. Yes. Perfect. 2, 1, olha pro lado e vem. Isso. Vem girando, vem girando, vem girando. Pegou a Belis? Peguei. Vamos, let's go. Isso. Pode ir, pode ir. Pergunta se podemos hacer una escena ya. Podemos. Isso. Muito bom. Mais uma, mais uma, mais uma. Uau! 2, 1, go. Yes. Y vamos a empezar con los teléfonos, que te vas a sacar, Sí. vas a bajar la aplicación y te guiamos. O sea, ahora entonces, ven, esta. Sí, sí, sí. Vengo acá. ¿Con alguien? Como, espérame un segundo. Como esto. Sí, 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 sí. Sí, ¿a qué hora les dijiste? No, a las 5 lo necesito. Perfecto, a las 5. Espérame un segundo. Sí, ¿a qué hora es la citación? A las 5 lo necesito. Espérame un segundo. Não, perfeito. Mas a gente precisa... ¿A qué hora lo citaste? No, 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 necesito que sea a las 5. No, no, a las 5. Por favor, espérame un segundo. Toda la formalidad. Bom, chega de falação. Eu sou da prática, eu gosto de aprender, eu gosto de ver e aprender na hora e também aplicar na hora se precisar. Então vamos pra aula. Bora.
Bom, vamos lá. Estou com o meu DaVinci Resolve aberto e essa aula aqui vai ser bem descontraída porque eu quero mostrar todos os detalhes para vocês, mas obviamente eu quero passar por essa aula bem rápido para você conseguir aprender muita coisa ao mesmo tempo em pouco tempo. Beleza? Vamos começar aqui. Primeiro take que a gente tem dentro da nossa timeline, e obviamente muitos desses takes aqui já estão exportados e tal, só por propósito da aula mesmo, mas tem alguns brutos aqui a gente consegue ver também, mas esses daqui já estão renderizados, tá? Para ficar um pouquinho mais leve. E aí a gente vai olhar agora um pouco dos takes que a gente tem na nossa produção. Buen día, Buenos Aires. Son las 8:00 de la mañana. El clima arranca estable. En los mercados, las bolsas internacionales operan en alza y el Merval retrocede levemente en la apertura. No, no, a las 5. Por favor, espérame un segundo. Aquele take ali, ele não estava montado ainda, porque eu já tirei os efeitos. Tem até o rebatedor aqui que a gente tem que tirar, mas esse take não estava montado. Ahora soy global. Perfeito. Vamos lá. Primeiro take. O que a gente fez? A gente fez um movimento vertigo effect. O take estava indo para trás e eu dei um zoom ao mesmo tempo na pós-produção. Então a única coisa que eu fiz nesse take aqui seria isso daqui, ó. Eu viria aqui no Dynamic Zoom, né? E faria um zoom para ele terminar aqui no meio. Tá? Então o quadrante vermelho está mostrando para onde ele vai terminar a movimentação de câmera. Se a gente der um play, deixa eu até tirar os efeitos aqui para ficar um pouco mais leve. Se a gente der um play, ele vai mais abundante para frente ainda. E se eu fechar esse círculo aqui, ó, por exemplo, e colocar ele na ponta disso daqui, significa que a movimentação vai terminar ali mesmo, que também ficou legal, hein? Ó, agora a gente poderia ter mudado. Se eu for reeditar esse vídeo 1000 vezes, eu vou editar ele de uma forma diferente. Então, nesse take aqui, a gente só fez uma movimentação de câmera para frente e logo aqui eu tenho um take de um Slow Shutter Effect. Esse Slow Shutter Effect é bem simples de fazer. Se você tem uma lente zoom, você dá um zoom bem grande para você ter uma compressão maior, 50mm para cima fica legal. Você abaixa bastante o seu obturador para 1/13, 1/15 mais ou menos, e aí compensa no seu F, né, na sua abertura, e aí começa a balançar a câmera para lá e para cá para você ter esses rastros de movimento. Então esse daqui a gente criou esse, tá? Só um rastro de movimento para a gente cortar a cena. E aqui a gente começou com uma movimentação para baixo, nada demais, seguindo a nossa modelo, e aí a gente entra numa sequência de Slow Shutter Effects, que é esse efeito que eu te falei. A gente abaixa o obturador para a gente ter esse borrão de movimento e começa a fazer movimentos rápidos. Aqui não tem nada demais, é só um pan da esquerda para a direita, e aqui a gente tem também um pan da esquerda para a direita, nada demais. Ele também, se eu coloco os efeitos, né, ele sem efeito, ele não está com motion blur. Eu gravei ele sem motion blur, para eu ter um foco maior. Aí na pós-produção, eu joguei o motion blur, se eu não me engano, eu joguei ou na aba de cor, ou aqui, eu joguei aqui no Fusion. Só joguei o motion blur, se eu tirar aqui, ó, você consegue ver como que é o original e depois. E aí você tem um aspecto um pouco mais cinematográfico quando você vê isso renderizado. Mesma coisa aqui, ó, tô fazendo só movimentação de cima para baixo. Aqui eu fiz um traqueamento no sapato dele. A gente pode olhar aqui, vamos ver qual que é nosso traqueamento. Vou abrir o original e vou vir aqui no Fusion e a gente consegue ver que tem o Motion Blur, vou tirar, o Transform também vou tirar, e a gente fez um tracker e eu usei o tracker no tênis dele, tá vendo? Então vamos refazer isso daqui para a gente aprender como é que funciona. Eu vou vir aqui no meu take, não tem nenhum traqueamento agora, você vê que ele tá um take normal, né? E aí se eu chegar aqui e adicionar um tracker, eu vou escolher aqui, ó, o ponto onde eu quero traquear, um ponto de contraste legal, mais ou menos aqui, e vou dar um traquear para frente e para trás, bem simples, e ele já fez o traqueamento para mim. Vem Operation, Match Move, Background Only. Deixa eu deixar isso aqui assim. Então a gente tem esse movimento agora que a gente fez um acompanhamento dele.
que eu fiz depois? Joguei um transform para a gente conseguir dar um zoom nisso e não perder essas bordas. Então, se eu adicionar aqui, ó, transform, a gente consegue ver que no início, vou adicionar os keyframes aqui, tá tudo certo. No final do take, a gente tem esse tanto aqui de tela cinza. Então, eu vou jogar um pouco para cá e centralizar um pouquinho mais para ficar um efeito assim. E aí eu joguei um motion blur, tá? Só para a gente ter um desfoque de movimento maior para fingir que a gente está indo em um movimento rápido com o leve traqueamento. Ficou um efeito bem legal, você consegue evidenciar uma passada de alguém e ainda com esse motion blur para fazer sequência nesses três aqui, tá? Então esses três com motion blur. Esse começa assim, esse daqui começa assim, ele também tem um motion blur, você consegue ver aqui antes e depois. E esse último, a mesma coisa, ele tem um motion blur antes e depois. Beleza? Vamos lá, vamos pro próximo. Mesma coisa aqui, ó. Esse efeito aqui ficou bem legal. Deixa eu te mostrar como que eu fiz, ó. Motion blur, com certeza. Então, vou tirar esse daqui aqui e o transform, porque esse take, na verdade, ele é estático. Se eu tocar ele aqui, ó, ele é estático, olha isso. Era só isso esse take. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um keyframe de zoom. Eu cheguei aqui, ó, adicionei um transform, transform, dei um keyframe, e no final, ó, vamos supor, bom, até aqui, eu vou dar um zoom abundante, e vou centralizar um pouquinho melhor meu sujeito. Vou estar aqui, centralizei, mais ou menos assim, então a gente tem isso, beleza. E aí eu joguei um motion blur, para ele ter esses rastros de movimento, na hora que ele tá indo para frente, para ficar bem legal, para parecer que a câmera, para parecer que é uma lente zoom realmente, né? Parece que é uma lente zoom quando você faz isso com o obturador lento. Ele dá esses desfoques nas laterais, então fica bem legal, tá? Vamos pro próximo, depois a gente vê isso renderizado, mesma coisa, ó. Fiz um traqueamento aqui na ponta, isso aqui é a mesma coisa da técnica da pessoa andando, né? Caminhando, que a gente fez agora. Nada demais, acompanhei o pássaro com motion blur e adicionei mais uns rastros desse pro lado que a gente gravou lá. Beleza? Bem legal isso daqui para a gente continuar o movimento, que também tem motion blur para nosso sujeito. E aí a gente casou a ação dela, né? A atuação dela. Eu falei, ó, na hora que eu virar a câmera, eu já quero que você comece a atuar tudo. Então, enquanto eu estiver virando, você já começa a atuar. E aí ela conseguiu fazer isso perfeitamente aqui pra gente. E a atuação dela foi impecável, né? Ela tirou aqui, não fiz nada demais, só tô acompanhando ela, acompanhei ela, normal, fiz um contra o sol aqui legal, que a gente conseguiu uma exposição bem legal aqui nas sombras, não ficou muito contrastado. Aqui também só acompanhei, nada demais. Aqui eu comecei a fazer uns trackings, então fiz tracking nesse e nesse. Nesses três, eu escolhi algum ponto dela para fazer um traqueamento. Se a gente olhar nesse daqui, vou tirar esse transform. Vamos ver onde que eu escolhi o ponto. Foi no nariz dela, que foi o melhor ponto de contraste. Então vou vir aqui, ó, adicionar um tracker. Ela tá zerada agora. A imagem tá zerada, não tem esse movimento que tinha agora. Nós vamos escolher o nariz dela aqui, ó, para ficar um ponto de contraste legal. E vou dar um traqueamento para frente e para trás. Esse traqueamento é perfeito. Vou dar um match move, background only. E temos esse traqueamento. E aí, para sumir com essa tela aqui, né, essa tela cinza, a gente precisa de um transform. E aí, por isso que eu adicionei aquilo. Então, eu vou retornar aqui com tudo que eu fiz para a gente ter esse resultado final. Beleza? Mesma coisa no próximo. Fiz a mesma coisa. Escolhi aqui, provavelmente, a unha dela, que tem um contrastezinho aqui legal e tal, só para acompanhar o movimento. Quando a gente está olhando para movimento da pessoa, onde a gente deveria traquear, a gente sempre tem que entender qual tipo de movimento que a gente quer fazer. Eu tô vendo que ela tá andando, né? E isso tá fazendo a câmera ter um efeito de para cima e para baixo, né? Eu tô indo verticalmente para cima e para baixo. Então, eu sei que o dedo dela é o mesmo movimento que o fone, é o mesmo movimento que o olho dela. Todos esses pontos de traqueamento seriam o mesmo movimento na tela, que é para cima e para baixo enquanto ela caminha. Não seria se a gente estivesse traqueando outra coisa na nossa cena. Por exemplo, vai que o cabelo dela está indo nessa direção para cá. O traqueamento significa que aí vai acompanhar o cabelo dela e não o movimento dela. Então, já que eu quero acompanhar o movimento dela, eu escolho uma coisa que também tenha o mesmo movimento dela também, tá bom? Mesma coisa aqui
eu fiz nesse terceiro, eu escolhi o fone clássico, né? Um fone que a gente aprendeu vendo o comercial do Beats by Dre. E dá esse efeito legal essas três combinações aqui que a gente viu. Esse daqui vai renderizar agora, então ele vai ficar pesadão. Deixa eu só tocar esse daqui para frente. Mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa aqui. Fiz um traqueamento no copo perfeitamente. Se a gente olhar aqui, isso aqui já está renderizado. Vou tirar para o original, colocar aqui no Fusion, e aí a gente consegue ver, ó, o traqueamento aonde que foi. Foi na mão dela. A gente consegue ver aqui, ó. Eu escolhi esse ponto no meio da mão dela e deu tudo certinho, porque eu queria exatamente esse movimento para ser traqueado. E se eu tirasse esse transform, a gente consegue ver aqui, ó, que eu tenho tela cinza no final. E aí por isso que eu coloquei esse transform, para eu conseguir dar um zoom gradualmente enquanto eu estou fazendo o traqueamento e não ter tela vazada cinza ou preta ou o que for, tá bom? Beleza, deixa eu voltar aqui para o original, renderizado. Show. Aqui eu não fiz nada, só abri na porta. No máximo que eu fiz foi um Dynamic Zoom. Então, se eu tirar aqui, ó, Decompose to Original, a gente consegue ver que a gente tem o Dynamic Zoom aqui, ó, ligado. A movimentação de câmera começa desse tamanho, pertinho dela, e tá saindo. Eu tô enfatizando toda a movimentação que eu já estava fazendo, ou seja, eu já estava indo para trás enquanto essa modelo estava saindo do estabelecimento. Mas já que eu quero enfatizar esse movimento, eu coloquei um Dynamic Zoom começando, né? Ou seja, o quadrante verde significa que está começando o movimento e indo lá para trás, e a gente tem esse resultado aqui onde começa cropado e vai saindo um pouco mais. Se a gente quisesse deixar isso mais abundante ainda, é só a gente, sei lá, começar na modelo. Vamos lá. Ó, agora foi demais. Eu queria realmente deixar isso muito abundante para vocês conseguirem entender o que isso faz, mas é o Dynamic Zoom que salvou pra gente, tá bom? Vamos lá. No próximo take não fizemos nada, só uma colorização linda, joguei um pouco de motion blur também para ficar um pouco mais natural, a atuação dela ficou impecável. E aí a gente tem um replacement de tela, porque o original, cadê ela? Esse daqui é o que eu fiz também, deixa eu ver. O original tá dentro desse compound, vamos lá. Open Compound, esse daqui é o original. Ou seja, nós usamos o Photoshop para literalmente remover tudo isso daqui e a gente conseguir construir um ambiente de telas, e a gente colocou as novas telas que o pessoal do Inter nos mandou, que era essa tela aqui, se a gente vê ela em full screen, é essa tela aqui. A gente até colocou algumas ranhuras de tela de projeção para ficar bem realístico mesmo, não ficar alguma coisa muito falsa, para parecer que era do ambiente. E aí a gente conseguiu esse resultado com as telas que eles nos mandaram. Ficou bem legal, tá? Isso aí é bem simples, mas a gente vai olhar isso em outra aula, porque eu quero mostrar para vocês a técnica específica de hoje. Vai ser algo um pouco mais complexo, só que muito mais valioso para qualquer tipo de trabalho. E isso daqui você pode aumentar seu orçamento o quanto você quiser. Be my guest, isso aqui é absurdo. Enfim, exatamente esse replacement aqui a gente vai ver em outra aula. Mesma coisa aqui, ó, traqueamento, ou seja, nada demais. Eu traqueei essa bolinha aqui para ficar bem mais fácil, né? E aí a gente tem esse movimento legal que ela tá tirando o celular do bolso dela. Aqui nada demais, 2 cliques a gente fez o traqueamento também na bolinha para parecer que ela tá apertando de verdade. E ó, esse daqui é legal, esse daqui foi simples. O que a gente fez? Ó, vamos lá. Eu dei um zoom para tirar ali o nosso rebatedor, porque na hora, né, não deu para enxergar isso direito no sol, e aí a gente não conseguiu ver. E aí, o que eu fiz aqui? Aqui é uma tela verde, ele já tem essa movimentação de câmera para trás que eu fiz na hora. O que a gente pode fazer aqui? Cara, eu joguei um 3D Keyer Effect, eu tirei essa tela verde. Quando eu tiro essa tela verde, olha o que acontece já. Eu já tenho minha modelo ali, e aí, ó, ela tá começando aqui e já sai na tela. Mas, obviamente, a gente precisaria animar isso para quando ela começasse a sair da tela daqui para frente, e quando ela chegasse mais ou menos até aqui, ela ficasse menor também, né? Porque essa tela tem que ficar menor proporcionalmente e gradualmente. Vou deixar ela um pouquinho para cima para ela não vazar ali embaixo, porque a gente não mascarou aquilo. Mas aqui você consegue ver que ela começa e... Bom, e aí a gente consegue também enfatizar esse take com um Dynamic Zoom maior ainda. Então começa assim e ela vai saindo da próxima cena, beleza?
Nada demais. E aí, o que a gente pode fazer agora? Deixa eu tirar esse Dynamic Zoom só para a gente fazer um traqueamento, tá bom? O que a gente vai fazer? Vamos jogar esse take no Fusion. Ó, joguei o take no Fusion, perfeito. Quero adicionar um Planar Tracker, então vou aqui, ó, Planar Tracker. Por quê? Eu vou traquear exatamente o movimento desse celular para a gente poder adicionar qualquer coisa em volta dele. Então vou jogar mais ou menos assim, quadradinho. Eu quero a perspectiva dele inteira e eu quero a área dele. Eu não quero só um ponto, eu quero a área. Então por isso que eu coloco ali. Vou dar um set para ele setar no frame 78, que é esse primeiro frame aqui, a gente consegue ver. E vou dar um track forward. E aí ele vai começar a fazer um traqueamento para frente. Não deu certo, vou dar um set, ok? Quando não dá certo, isso aqui é legal vocês verem, porque às vezes o traqueamento ele não quer ir, ó. Vou dar um set e vou dar um play de novo, ele não quer ir. Beleza, o que a gente vai fazer? Vamos deletar esse tracker aqui, vou voltar para a tela principal, e aí eu vou criar um compound clip desse take aqui. Agora, quando eu jogar para cá, eu espero que ele funcione, mas geralmente ele vai funcionar. Planar Tracker, vou dar um zoomzinho aqui para ficar mais fácil. Vou criar a minha caixa e vou dar um Hybrid Point Area Set para ele setar no primeiro frame, tá? E aí agora eu vou dar um track e agora ele vai com certeza funcionar porque eu já tive esse problema, né? Isso daqui é chato, cara. Quando você tem esse problema e não consegue resolver no início, quando eu fiquei sabendo que era só criar um compound clip, melhor coisa da vida. Enfim, agora nós temos os pontos de traqueamento, vamos exportar esses pontos, que ele gera um arquivo aqui pra gente, a gente pode deletar esse Planar Tracker, e aí agora eu consigo adicionar aqui pelo meu Media Pool, deixa eu adicionar aqui, sei lá, uma logomarca do Inter? Não, vou importar uma logomarca diferente aqui, vamos lá. Tem aqui no Downloads, Icon, aí ó, tem vários ícones aqui diferentes, vamos, sei lá, colocar qualquer coisa, né, porque a gente só quer mostrar como é que funciona. Então, vamos importar esses três aqui. Eles vão aparecer aqui. E aí a gente pode colocar os três para cá, se a gente quiser. Na verdade, vamos um por um. Joguei um para cá. Como que eu coloco ele nessa imagem? Só ó, fundir esses dois. Quando você funde esses dois, ele cria um merge. Merge é fundir em inglês. Ou seja, eu acabei de fundir essa imagem com a outra. Mas a gente não está conectado um com o outro ainda, né? A gente precisa de conectar esses pontos. O que eu tenho que fazer? É só você pensar, cara, eu acabei de fundir essa imagem com essa. Eu preciso fazer com que essa imagem, que é o nosso bigulhinho, acompanhe essa. E essa daqui, os pontos de traqueamento dela, são esses arquivos aqui que a gente acabou de exportar. Então nós vamos adicionar exatamente aqui na nossa linha do tempo. Que aí agora você viu que ela importou todos os keyframes desse cara aqui, do movimento desse cara aqui. Então agora ele colou ali o quanto a gente quiser. Ah, mas como que a gente consegue colocar isso para o lado e fazer qualquer animação? Tranquilo, vamos adicionar o Transform. O Transform a gente consegue posicionar onde a gente quiser, mudar o nosso ângulo, se a gente quiser um pouquinho, ó, consegue rotacionar para deixar ele bonitinho, tá? Você também aqui pelo Merge consegue tirar um pouco da opacidade. Cadê o Alpha Game aqui, ó, Blend. Você consegue deixar ele mais opaco para deixar ele mais realista, tá? Esse aqui fica bem legal. Então agora você tem literalmente um traqueamento que fica perfeito. Aí vamos supor, quero fazer uma animação que ele não apareça para aparecer. Tá, a gente pode fazer com tamanho. Ó, no início ele é 0 de tamanho. E depois de alguns segundos ele virou esse tamanho aqui, por exemplo. Então ele vai fazer isso. Beleza. Ele está um pouquinho lento demais. Como que a gente acelera isso? Vamos aqui no Spline. Vou jogar o meu Transform para o Spline e clicar nessa opção para eu ver esse keyframe que eu acabei de fazer aqui, ó. Esse keyframe aqui é esse keyframe aqui. E eu quero deixar esse um pouquinho mais rápido. Então eu vou jogar ele um pouco mais para cá e vou dar um F para ele ficar mais suave, essa curva ficar suave, ó. Beleza, ó. Perfeito. A gente não precisa ficar olhando esse negocinho, então assim, ó. Olha como que isso tá legal, cara. E a gente pode deixar isso um pouquinho mais para a direita aqui, ó, para ele ir um pouquinho mais lento. E aí você pode, ó, fazer outro keyframe aqui, se você quiser, no Transform. De tamanho também. Até aqui ele aumenta. E aqui ele diminui para 0 de novo. E aqui a gente pode selecionar todos esses e dar um F para ele ficar bem suave. Vamos ver o que isso faz. Olha aí, ó. Acabamos de fazer uma animação para ele ir embora. Ó. Olha que legal. Conectei ele aí.
Perfeito. Então, assim, ela jogou o negócio pra cima, né? Foi, ó, tum. Foi nesse momento que ela acabou de jogar pra cima. Então, o que aconteceu aqui, ó, tudo isso que aconteceu tem que ser mais tarde. Tem que ser mais ou menos aqui, ó. Um pouquinho mais tarde ainda, né? Então, vamos lá. Um pouquinho mais tarde. E a gente pode reposicionar também o nosso bigolinho. A gente pode adicionar outro transform e fazer ele acontecer aqui. Então, ó, mexer em tudo que a gente fez para a gente não ter que fazer 2 vezes, só. Tá? Olha que legal isso aí, gente. Muito foda. Enfim, foi isso que a gente fez nesse take. E aí depois ela sai da tela verde, que ficou sensacional. Vamos pro próximo. Nada demais, o pessoal reagindo. Só movimentação de câmera, câmera lenta. Esse daqui também a gente vai ver em outro tutorial, porque eu quero te mostrar algo muito mais foda. Esses daqui também, esse aqui foi bem simples, na verdade. A gente fez um traqueamento aqui nesse prédio e colocamos esse graphics. Esse take aqui também ficou bem legal, que a gente vai ver em outra aula, esses efeitos aqui de efeitos 3D, de lettering, de números aparecendo na tela. Realmente você consegue ver ela passando na frente dessa tela aqui, ó. Exatamente nesse momento aqui, ó. Ela passa na frente dessa tela, ó. Isso fica legal. Aqui também ela passa na frente do número e fica visível. Antes ela tá toda borrada e agora ela fica visível. Então isso foi uma jogadinha legal que a gente fez no espaço 3D. Bem fácil. Aqui no Fusion mesmo, bem simples, bem rápido de fazer. Aqui você vê que a gente fez um traqueamento. Usei um pontinho aqui de contraste para traquear isso. Essa tela também foi bem legal, que foi outra coisa bem simples a gente fazer, porque a gente só pegou essas telas e literalmente mudou a opacidade e fez uma transição, primeiro deixando eles borrado e depois eles ficando mais nítidos depois dessa transição de Blur Dissolve, que é nativa do programa DaVinci. A gente gostou dessa transição para ela atravessar a tela, então a gente usou ela mesmo, mas antes era só outros tipos de take. Por exemplo, vamos ver aqui. Aí, ó, todos esses clips aqui, ó. Ou seja, a tela era assim. E aí, com a colorização também que a gente fez, o efeito de TV, o efeito de tela que a gente colocou essas linhas aqui no Color Tab. Mais isso daqui. E aí a gente fez um zoom, né? Para atravessar essas coisas aqui e a gente conseguir ver o pessoal. Então, o take original, galera, literalmente era isso aqui, ó. Vou tirar isso, isso e isso. E aí eu tiro o efeito também. Olha o take original, é esse aqui. Então esse é o nosso take original. E pra você ter noção, ó, ele tá até com lens correction, se não me engano, ó. Antes, depois. Só para parecer um pouco mais wide, um pouco mais visão de tela mesmo, que a câmera do computador tá olhando. Eu cheguei aqui e dei uma brincada aqui, ó, com isso daqui para ficar mais distorcido, tá? Então esse aqui ficou bem legal, bem diferenciado. Vamos ver o que a gente tem aqui. Mesma coisa, traqueamento aqui no prédio, nada demais. Fiz um planar tracker. Explosão de confete, nada demais. Orlando City também. E finalizamos nossa edição. O que eu quero mostrar para vocês é a técnica de como que a gente faz essas técnicas 3D, por exemplo, essas daqui. Como que a gente anima e como que parece que as coisas estão em 3D. E por isso, hoje você vai aprender uma técnica fodarástica, que é a técnica que eu fiz com o celular, aqueles aplicativos saltando do celular. A gente vai ver isso aqui agora e eu vou abrir primeiramente o projeto que ele está salvo. Eu tenho 2 takes aqui, eu já fiz um compound porque eu criei uma colorização. Então se eu olhar aqui dentro da minha timeline, o que tem aqui? Não é nada. É só minha cor. Ah, já até fiz uma renderização, já está renderizado também. Fiz um compound para nada dar errado. Deixa eu fechar isso daqui aqui. E aí a gente tem nosso take de celular. Deixa eu deixar até o... Ó. Nosso take de celular, que é esse daqui. O que é importante sobre esse take, primeiramente? Eu estou fazendo uma movimentação com o celular específica, porque quando você mostra que tem ângulos diferentes esse celular, você vai conseguir facilmente mostrar os ângulos diferentes
do ícone que vai saltar dessa tela. Aí você consegue realmente ver o espaço 3D. E vocês vão ver na prática como que isso funciona, justamente por eu ter feito essa movimentação. Você vai ver como que a filmagem e a movimentação agregaram no efeito final, beleza? Primeira coisa, agora vamos do zero, devagarzinho, sem pular etapas, falando sobre todos os comandos, como que isso vai funcionar. Vamos pular para o Fusion. Se você quer entrar no Fusion, simplesmente você pode clicar aqui com o seu cursor, com a sua agulha em cima do seu take. Cliquei no Fusion. E aí a gente consegue ver um monte de coisa que tem aqui, tá? Eu vou deletar isso tudo. Não se assuste, não é difícil. Não é difícil mesmo. Então eu vou tirar tudo aqui. Tudo que eu fiz, deleto, tá? E vamos deixar por enquanto assim. E aí, o que eu sugeriria nesse momento? Vamos chegar aqui, ó, no Help e vamos colocar assim, ó, vertical. E aí, ó, vamos colocar aqui Left Flow Vertical. Porque aí, o que eu tenho aqui, ó? Eu consigo ter duas telas, tá? Então eu consigo ter duas telas. Na verdade, eu não queria esse Left Flow. Vamos ver Mid Flow. Vamos ver Mid Flow. Ainda não é esse. Vamos ver. Se bem que na verdade esse daqui é legal. Esse daqui é legal. Vamos deixar nesse então. Por enquanto vamos deixar só em uma tela. Né? É bom ter duas telas que a gente vai ter que usar o espaço 3D para a segunda tela. Deixa eu tirar esse Spotlight. Aqui a gente tem nosso Fusion e aqui a gente tem nosso Inspector. Nada demais, nada mudou. Aqui a gente tem nosso Media, tá? Aqui a gente tem nossos efeitos. Nada mudou. O Spline também abriria aqui, tá? Nada mudou. É a mesma coisa. É a tela e sua linha do tempo no Fusion. Eu vou dar uns zooms. Eu vou colocar aqui primeiro, ó. Arrange Tools to Grid, então ele vai dar um snap, tá? Agora ele literalmente fica no lugarzinho mais fácil. E aí eu vou dar um zoomzinho a mais pra gente conseguir sempre ver o que a gente tá fazendo. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é clicar aqui no Media In e dar um Shift espaço e adicionar o nosso Camera Tracker. Por quê? A gente vai ter que fazer um traqueamento de câmera. O traqueamento de câmera vai fazer um traqueamento 3D da cena inteira. E se tivesse outra coisa se mexendo aqui no fundo, a gente teria que eliminar isso do traqueamento. Mas já que tudo que mexe é só minha mão e o celular, a gente pode deixar exatamente assim. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai clicar aqui em Auto Track Locations, que a gente quer ver o que ele vai traquear. E aqui a gente vai empurrar esse slider aqui para trás com ele clicado para a gente ter vários pontos de traqueamento, mais ou menos esse tanto aqui, ó. Quase que os pontos estão bem juntos, você não quer demais, mas quase tudo. E você pode também brincar nesse de cá para adicionar alguns outros, mas acho que não precisa não. E aí vamos clicar em Auto Track. Agora ele está fazendo um traqueamento de todos esses pontos que a gente acabou de selecionar aqui com o nosso Threshold, tá? E agora a gente vai pular esse câmera aqui e vai direto para o Solve. A gente tem que, vamos falar em português, solvear, resolver o que aconteceu com esses pontos. Se eles tiveram um bom traqueamento ou se o traqueamento foi ruim, a gente vai ter que fazer de novo. Então vamos clicar aqui no Solve e vamos dar uma esperadinha para ver o que acontece com o nosso resultado. Beleza, nós tivemos um erro de 2.8. Ou seja, a gente tem que deixar esse erro abaixo de 1.0. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui ó, esse Maximum Solve Error e vamos abaixar ele um pouco e a gente consegue ver que ele selecionou vários pontos aqui que estavam com esse problema. E a gente vai dar um delete, tá? E vamos clicar em Solve de novo. Então a gente deletou pontos de traqueamento que não estavam bem traqueados. Agora a gente está em 0.8, a gente tem um traqueamento muito melhor e a gente já pode exportar. Mas antes de exportar, o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui nessa aba de Export, vamos clicar em 3D Scene e aqui em Unaligned, que a gente não quer eles alinhados, a gente quer eles unaligned, que a gente pode mexer nessas propriedades da orientação do chão e a origem da onde nosso objeto vai aparecer. Por que geralmente a gente tem uma orientação do chão? Para a gente ter a perspectiva do objeto correto na hora que a gente for visualizá-lo no espaço. Então, já que a gente não tem nenhum ponto de traqueamento no chão em si, vamos escolher um da tela mesmo, vamos pegar uma areazinha aqui, ó, e clicar em Set From Selection. Beleza. E aí a origem, a gente também quer ela mais ou menos nessa origem aqui, né, aparecendo com essa perspectiva, etc. Set From Selection. Então a gente tem esses pontos que a gente acabou de setar. Vou clicar em Aligned para eles ficarem travados, né, a gente não conseguir mexer nisso.
E agora eu clico em Export. Antes de fazer qualquer coisa com isso daqui, tudo está selecionado, correto? Vamos clicar e arrastar isso aqui para cima, para a gente ver o que está acontecendo. O que aconteceu quando a gente exportou? A gente ganhou um ground plane, ou seja, nosso chão, um point cloud, ou seja, nossa nuvem de pontos, e a gente consegue ver isso aqui, ó. Por isso que a gente precisava de 2 telas. Vou clicar aqui para a gente ter 2 telas, vou dar um zoom aqui, de leve, e vou arrastar só o ground plane para cá para a gente ver o que está acontecendo, tá? Então, nesse momento aqui, ó, a gente consegue ver que nosso chão é esse daqui. Perfeito. Perfeito. Point Cloud. O que é nosso Point Cloud? São todos os pontos de traqueamento. Tudo que foi traqueado está exatamente ali, tá? Está exatamente ali. Beleza? E a gente consegue também ver nosso Merge. Deixa eu tirar aqui um pouco do zoom. Isso daqui é literalmente tudo que a gente fez no espaço 3D. É o Merge. Aqui, ó. E aí a gente consegue ver onde que está a nossa câmera. Literalmente onde que está a nossa câmera, onde está nosso ground plane, onde está nosso point cloud. Mas eu já vou te dar um bizu e também algo legal sobre isso daqui que você não vai precisar. Você já pode deletar aqui, ó, esse ground plane, e você pode deletar aqui esse point cloud, e você pode deletar esse camera tracker que você não precisa mais, tá? O que você vai ter que fazer agora é tirar essa conexão aqui e colocar ela daqui para cá. Porque a única coisa que a gente precisa quando a gente está dentro do espaço 3D é a nossa câmera, nosso merge, que é tudo, né? Lembra que eu falei que o merge é fundir, ou seja, ele é tudo, é o mundo inteiro, e nosso render. Então isso daqui, quando você sai do 3D, ele precisa ser renderizado para voltar para a linha do tempo, que é o media out, tá bom? Então nesse momento, a gente tem só nossa câmera, nosso mundo e nosso render, beleza? Como que a gente vai agora adicionar coisas ao nosso mundo 3D e animá-las? Muito simples, a gente já está em espaço 3D, tá? Deixa eu jogar isso aqui um pouquinho para cá para a gente ter uma visualização maior. Vou abrir aqui o meu Media Pool, e aqui no meu Media Pool, no Master, eu tenho vários ícones, tá? Vou pegar esse primeiro ícone, talvez, deixa eu ver um bonitinho do Instagram? Pode ser, vamos do Instagram, tá? Se eu chegar aqui no Instagram e tentar colocar no meu merge, ou seja, lembra que quando a gente quer fundir algo sobre outra imagem, a gente vem aqui no merge, ele não funciona. Ó, se eu arrasto aqui, ele não funciona nem para nenhum desses negócios. Então o que a gente vai fazer? Para ele funcionar, porque ele está em 2D, a gente precisa transformá-lo em 3D. Como que a gente faz isso? Literalmente vamos adicionar aqui, ó, Shift espaço, e vamos dar um Image Plane 3D. Image Plane é um plano de imagem 3D. Vou clicar aqui e adicionar, ou seja, ele grudou nesse image plane aqui, correto? Desse image plane, a gente consegue adicionar no nosso mundo. Ó, o traqueamento ficou perfeito, tá? Não tá tremendo nem nada. Perfeito. O que a gente pode fazer? Vou dar um transform, primeiramente, vou brincar aqui com a perspectiva dele. Assim, beleza. E aí um pouco assim, não, um pouco assim também. E aí agora ele está, então, na perspectiva do celular. Mesma coisa, correto? Show de bola. O que a gente vai fazer? Vamos diminuir o tamanho. Tá? E vamos usar a segunda tela aqui, ó. Tirar esse Media Pool e o Nodes. Opa! Tirar o Spline. Arrastar isso aqui para cá e usar 2 telas. Para a gente conseguir posicionar isso daqui da melhor forma. Então, eu vou jogar aqui, ó. Aqui, mais ou menos aqui. Então, se a gente olhar, a gente tem isso. Fechou. O que a gente quer fazer? Vamos acionar nossos keyframes lá no início. Ou seja, minha agulha está no início. Quando ele chega aqui, eu quero que ele esteja em outra posição. Então, primeiramente, eu quero que ele esteja mais para cá. E eu quero que ele esteja muito mais para fora da tela, que vai ser nosso eixo Y. Então, mais ou menos aqui assim, ó. Acho que aqui fica legal, ó. Ou talvez um pouco mais, ó. Beleza. Só que aí ele não tá exatamente na perspectiva disso aqui. Ele tem que estar mais ou menos aqui, né? Então vamos brincar com isso aqui mais ou menos assim. Sim. Beleza. Aqui a gente pode simplesmente também mais ou menos brincar com o eixo Y também, ó. Beleza, perfeito. Quando ele chega aqui, vamos suavizar. Vamos suavizar, vamos suavizar. Olhar todos os keyframes.
selecionar todos eles, dar um F e arrastar isso aqui tudo para ficar bem suave. Ó, esse aqui tá mais suave ainda, ó. Ó, que legal. E aí vamos adicionar nosso duplicate. Vamos copiar daqui mesmo, ó, e já colocar aqui. Pra ele ficar bem mais denso, mais grossinho, ó. Ficou igual um ícone. E aí agora a gente pode tirar nosso spline. Perfeito. Agora a gente já tem algo que ficou mais profissional, ó. Ó, que legal. E como que isso vai melhorar? Vamos lá, vamos adicionar um outro aqui, ó. Media in. Não funciona, então vamos copiar esse image plane aqui também. Deixa eu deixar bonitinho aqui. Conectei nele. Vamos copiar esse duplicate 3D. Conectei nele e vamos fundir também. Então agora a gente tem o mesmo bigolim. Só que aí no início, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui nesse image plane, no transform, e vamos mudar a localização dele, né? Então, vamos jogar ele, ó, para o X, eixo X e o eixo Z, que é mais ou menos aqui. Isso, beleza. E aí quando ele chegar aqui, ele tem que estar também na perspectiva dele. Que vai ser mais ou menos aqui, ó. Aqui e aqui. Tá? Então, ó. Beleza. E aí, o que a gente pode fazer agora? Que ele chegue um pouquinho mais tarde. Então, vamos voltar aqui para o spline e só clicar no image plane, tá? Eu quero que ele chegue um pouquinho mais tarde, que ele aconteça um pouquinho mais tarde. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o finalzinho dele e esticar ele um pouquinho, tá? E vou pegar o início dele e jogar ele um pouquinho para frente também, para ele sair um pouco depois. E aqui eu posso esticar ele até um pouquinho mais, ó. Olha como que agora cada um tem sua velocidade, né? E aí você vai preenchendo isso com vários ícones diferentes. Vamos supor que, ó, vou colocar isso aqui para cá. Por isso que você viu um Megatron, um monstro, um Megazord aqui no final. Porque a gente vai adicionando várias coisas, né, no próprio eixo dele para agregar a ele. E olha que legal o que eu fiz também antes de eu adicionar meu terceiro. Em espaço 2D ainda, né, antes de virar 3D, aqui eu fiz um blur. Ou seja, jogar um blur aqui, mostrar o que acontece. Eu queria zero blur no início. Deixa eu colocar uma tela e tirar o spline. Tá. Eu queria zero blur no início. Se eu aumentar o blur, ele fica assim, correto? Então, na verdade, vamos jogar um lens blur. Eu prefiro lens blur. Lens blur. Tá. Vamos tirar aqui, ó, blur size 0. Eu fiz um keyframe. O que eu fiz? Cliquei no keyframe aqui. Na hora que daqui para frente, mais ou menos, eu cliquei e fiz outro keyframe. E quando eles chegaram até o ponto final deles, eu joguei um leve blur no celular, que foi mais ou menos isso, assim, ó. Mais ou menos esse tanto aí. Ou seja, quando chega ali, você consegue ver mais os ícones, porque aqui tá com uma troca de foco, tá? E aí, quanto mais ícones você preencher nisso, cara, melhor vai ficar. Vamos lá. Vou jogar esse aqui para cá. Media Pool, pega esse ícone de cá, pega um image plane, copia o duplicate e você pode adicionar quantos você quiser aqui nesse merge, tá? E aí, o que nós vamos fazer? O início dele precisa de estar em outra localização, ou seja, esse daqui é aqui para baixo e aqui, beleza? Ele precisa estar um pouquinho maior também, show. E aí agora ele vai aparecer assim. Em qual localização? Onde que a gente vai colocar ele? Ele tá um pouquinho para lá, ele pode ser lá, pode ser um pouquinho para cá, assim, ó. Olha que legal isso daqui, ó. Para você mostrar níveis diferentes no espaço 3D, entendeu? Isso aqui fica legal, que agora, ó. Então, mais uma vez, o efeito de 3D. Esse efeito chama 3D Track Icon Effect. Ele não tem no YouTube, eu tive que aprender com técnicas de 3D mesmo, de Fusion, como fazer eles saltarem da tela, como fazer movimentação, como deixar eles um pouco mais grosso para parecer realmente um íconezinho mais personalizado e tal. E aqui você pode colocar o que você quiser dentro do Merge 3D, sendo que você coloque ele primeiro
o Image Plane 3D. Então isso aqui vai virar um Megazord depois, quando você conectar mais ícones e for preenchendo aqui. Você pode conectar quantos você quiser. Você pode adicionar o Motion Blur. E olha o que o Motion Blur faz. Quando ele estiver em movimento, ele dá motion. Ó, se eu tirar ele, tá vendo? Então ele cria esse Motion Blur na hora que ele chega lá, e aí ele para quando ele estiver sem movimento, mas quando ele vai para o lado, obviamente ele cria esse borrão de movimento também, que fica bem legal e não fica rígido, tá? E aí você pode regular isso quanto você quiser. Mas esse aqui é muito legal, porque esse efeito você consegue literalmente aumentar 3, 4, 5 mil reais a mais no seu orçamento só por conta desse efeito. Se você mostra ele antes que você faz traqueamentos 3D ou tipos de VFX, isso aqui te abre portas e mundos diferentes para você conseguir fazer o que você quiser em qualquer imagem. Porque o traqueamento 3D literalmente faz com que você lê todas as dimensões XYZ de qualquer imagem e insere qualquer objeto com a iluminação certa, com a angulação certa naquela imagem, sendo que você queira que ela fique estática, perfeita em relação à câmera, sendo que você queira que ela acompanhe o objeto, sendo que você queira que ela anime e rode e ande na imagem. Isso é muito legal, tá? Então, use esse efeito, experimente você mesmo, lembra de fazer o traqueamento da câmera 3D, lembra de sempre adicionar um Image Plane 3D para qualquer objeto em 2D. Então todos esses objetos, o que eu fiz? Eu tirei um print da minha tela, joguei tudo no Photoshop e recortei ícone por ícone para eu ter isso daqui. Beleza, essa parte é mais chatinha e tal, mas literalmente esse efeito a gente consegue fazer em 10 minutos se eu estivesse sozinho aqui, sem precisar de dar aula nem nada. Seria em 8 a 10 minutos eu faria esse efeito com pelo menos uns 5 ícones diferentes. Se eu quisesse colocar 30 ícones, talvez demoraria um pouquinho mais para refinar, fazer cada um chegar num momento diferente, etc. Mas fica bem simples de fazer dessa forma e é um efeito muito valioso. E aí agora a gente consegue ver ele renderizado com o Motion Blur. Ó. Olha que legal. E aí depois eu fiz eles irem embora, com certeza, de qualquer forma. A gente pode fazer por escala, ou indo para o lado da tela, ou dissolvendo como partícula, o que você quiser. Agora você entendeu. O posicionamento abre caminho. O networking coloca você nos lugares certos. E a técnica sólida garante que você permaneça nesses lugares. Essa é a combinação que transforma videomakers comuns em profissionais do mercado. Na primeira aula eu te mostrei como construir sua assinatura, como construir sua identidade e seu posicionamento. Hoje nós falamos de networking e a importância da técnica sólida. Hoje eu vou abrir uma oportunidade única para você que está aqui comigo para acelerar esse processo dentro do Cinematic Frames. Minha formação online do zero ao profissional, tudo que você vê no meu perfil de Instagram está dentro desse curso. Do zero ao profissional, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio. Se é a primeira vez que você está abrindo qualquer programa, seja DaVinci Resolve, Final Cut ou Adobe Premiere, esse curso é para você. Se você for um avançado também e quer aprender técnicas novas de VFX 3D, esse curso também é para você especificamente dentro do DaVinci Resolve. Os editores que estão migrando do Adobe Premiere e querem aprender DaVinci, essa é a hora perfeita para você entrar dentro da formação online também. Todos os efeitos, todas as técnicas, todo o jeito que eu filmo, como que eu filmei tal projeto, como que eu enquadrei, como que eu iluminei, como que eu editei, como que eu fiz a pós-produção, tudo que eu queria desde sempre, desde o início da minha carreira do audiovisual, é aprender com pessoas que eu me inspirava. E se você tem inspiração no meu estilo de trabalho, se você se inspira com o jeito que eu edito e como eu levo minha vida, esse é o momento, porque aqui está minha alma, aqui está todo o meu conhecimento e você vai poder absorver isso o tanto que você quiser para sempre. E eu sei que você está querendo saber do valor. E hoje a gente tem uma condição especial, porque para nós é Black Friday. Hoje eu vou fazer um combo com todos os meus cursos. Cinematic Frames, o Mobile Shot e o Mobile Color. Normalmente esse combo custa R$1,997, um valor de R$2.000. Hoje nós vamos abaixar o valor por R$997 para você que está aqui nessa aula. É isso mesmo, R$997 você pode ter todos os meus cursos com acesso vitalício. Daqui 2, 3 anos, se você quiser consultar alguma coisa, vai estar lá e todas as aulas que eu for colocando futuramente também estarão lá. Você ganha todos os bônus, LUTs, Sound Effects, Stock Footage Library, todas as lives que eu vou produzindo, todas as técnicas novas, tudo isso sempre vai ser alimentado dentro do Cinematic Frames. Toda a colorização que eu fiz até hoje está lá para você usar como LUT. Se você quer usar o Stock Footage para usar nos seus próprios projetos, também está lá para você usar o quanto você quiser. Agora, se você não quer um combo vitalício, nós também temos a opção anual. A opção anual fica de R$797, é isso mesmo, R$797 por ano. Se você quiser cancelar depois, você pode cancelar antes do ano virar para ela não se automaticamente renovar. E se você quiser pagar
pagar a diferença para ter o combo vitalício depois, também é possível. 797 um valor anual, 997 o combo de 3 cursos vitalício. O 797 seria só para um curso, que seria o Cinematic Frames. E o melhor de tudo é que você pode aprender com todos os meus erros. E se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo diretamente, a gente pode fazer uma ligação por vídeo e eu posso entender todas as suas dores e todos os seus problemas para a gente conseguir guiar você na melhor direção. Me considere como seu mentor ou seu melhor amigo, se você preferir. Eu tô aqui para te ajudar e eu quero que você alcance níveis que nem você mesmo consegue acreditar nesse momento. E a última coisa que eu tenho para falar é que eu tô te esperando dentro no Cinematic Frames. Peace.